Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Hoje tenho o prazer de receber aqui a Andressa Semionato, profissional de educação física. A Andressa, ela tem um histórico de trabalho muito voltado à atividade física para pacientes oncológicos. Tem pós-graduação em atividade física para pacientes hospitalar, né, em nível hospitalar, e trabalha no ambulatório do Hospital das Clínicas da Unicamp com pacientes oncológicos, basicamente, então essa é a vida dela, né? E a discussão hoje que eu queria ter com a Andressa é um pouco sobre a atividade física no paciente com câncer de mama. Então, Andressa, primeiramente bem-vinda e obrigada pela disponibilidade aí de estar com a gente aqui. Doutor, eu que agradeço a oportunidade, a possibilidade de falar sobre esse assunto que eu amo. Câncer de mama é a minha expertise. Vai ser bacana a gente poder divulgar bastante informação sobre isso para os pacientes. Ótimo. Bom, quando a gente pega pacientes oncológicos, especificamente no câncer de mama, é muito comum a comparação, né? Porque todo mundo conhece alguém que já teve câncer de mama. Muitas vezes podem ser pessoas mais novas, podem ser pessoas mais idosas. Os tratamentos são muito diversos, né? Então, acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que evitar e dar como orientação para esses pacientes é evitar um pouco a comparação, e não só para o paciente, mas também para os familiares, né? Porque muitas vezes a gente vê familiares, ah, não, mas isso é tranquilo, tal pessoa teve e passou por isso muito tranquilo, né? Ah, não necessariamente é o mesmo tipo de câncer, não necessariamente o mesmo tipo de tratamento, o mesmo tipo de prognóstico. Então, tudo é muito individualizado. E a ideia aqui é ter uma discussão que também seja, considere todos os espectros aí de tipos de câncer e tratamentos que podem, porventura, ser indicados, né? Então, vamos lá. Pensando primeiramente na cirurgia, né? Então, dependendo do câncer, pode ser indicado uma lumpectomia, ou seja, uma retirada do tecido cancerígeno com um tecido saudável ao redor, onde não é feito nenhum tipo de tratamento adicional. Alguns pacientes vão estar recebendo, muitos pacientes, aliás, vão estar recebendo quimioterapia, talvez a maioria. Muitos vão receber também a radioterapia. Outros vão ter uma retirada de todo o tecido mamário, né? Outros vão ter até uma cirurgia bilateral, feita de forma preventiva na mama contralateral, esvaziamento axilar. Então, são todos aspectos que vão variar aí no tratamento do paciente com câncer de mama. Vamos começar então por pelo mais simples desses aí em termos de tratamento, que seria a lumpectomia, que seria a retirada do tumor junto com o tecido, mas sem nenhuma forma de reconstrução, nenhum outro tratamento adicional, né? Como é que você conduz esses pacientes em relação à atividade física deles? Essas pacientes, teoricamente, são mais fáceis da gente manejar com relação ao exercício, porque não ficam com nenhum membro comprometido, porque não tem ainda um tratamento prévio. Não sei se ela vai fazer quimioterapia, se teve indicação de químio ou de rádio, mas enfim, vamos supor que só fez a cirurgia e que o médico ainda não decidiu o que vai seguir depois, qual vai ser o próximo passo do tratamento. A gente já consegue prescrever exercício imediatamente. Então, a gente fala, olha, agora você vai iniciar os exercícios aqui de braço, bíceps, tríceps, um pouco de peitoral, e aí exercícios de perna liberado. Médico trouxe o próximo passo, olha, você vai fazer quimioterapia. A gente faz a análise desse protocolo para identificar quais serão os efeitos adversos, além dos físicos, e vamos fazer um programa de exercícios considerando tudo isso. Se rolou só a radioterapia sem a quimioterapia antes, porque também existem protocolos que faz a cirurgia e só vem a rádio, né, sem precisar fazer a quimio, aí são outros exercícios. E a gente pede, eu tenho um protocolo, um programa, que são de movimentos para fazer de 10 a 20 minutos antes da radioterapia. A gente tem uma resposta gigantesca na qualidade dos efeitos da rádio, que quase não existem, e que melhoram bastante a qualidade de vida desse paciente em radioterapia. Então, esse é o mais tranquilo. Tudo é possível,
e a gente vai controlando à medida que esse paciente vai trazendo as dificuldades relacionadas aos passos de tratamento. Ótimo. Bom, agora vamos para o segundo grupo de pacientes, que são aqueles em que é feita a ressecção do tecido mamário, eventualmente uma ressecção completa, uma mastectomia, tá? E que eles podem ou não fazer uma reconstrução imediata, né? Considerando que não vai fazer a reconstrução imediata, creio que seja muito parecido com o que você já falou, né? Agora, o paciente que vai fazer já faz uma prótese mamária de imediato. Primeiro, eu queria que você me falasse um pouquinho como que conduz esses pacientes, seja antes da cirurgia, seja após a cirurgia, porque antes, vamos dizer, como preparo para a cirurgia, né, e depois a recuperação, e se isso se assemelharia ou não ao paciente que faz uma prótese mamária por motivos estéticos. Estéticos. Sim, normalmente é uma cirurgia um pouco mais invasiva quando ele vai fazer a reconstrução, quando vai fazer a retirada total dessa mama. Então, a gente sempre espera o cirurgião dar o ok para o retorno aos movimentos do membro superior. Mas antes da minha área falar com esse paciente, o fisioterapeuta vem primeiro. Então, ele vai fazer a análise e vai fazer a indicação de quais movimentos são possíveis para ele ter essa reabilitação mínima pós-cirúrgica, para depois conseguir trabalhar com cargas maiores, com exercícios de força que exigem aí de movimentos mais completos, uma musculatura um pouco mais com movimento mesmo, não tão parada. O que a gente tem que pensar? É uma cirurgia, é um processo altamente invasivo, tem cicatrização envolvida, tem ponto, né? Então, vamos deixar tudo isso cicatrizar, tudo isso ficar bonitinho, aí depois a gente entra com a prática de exercícios. Antes, o fisioterapeuta faz o manejo dele, só para manter o mínimo da movimentação e não congelar esse ombro, não congelar esse movimento, tá? Passou. Ótimo. Essa era justamente uma pergunta que eu ia te fazer, quer dizer, qual que é o momento dessa transição da fisioterapia para a preparação física? Eu trabalho com a fisioterapeuta do meu grupo, doutor. A gente sempre faz assim, ela tem a cirurgia. Quando o paciente tiver com o ombro a 180 graus, né, fazendo o movimento completo de flexão de ombro, cotovelo certinho, ela já passa para mim. Então, o trabalho dela é deixar esse membro com a movimentação, o grau de flexão aqui normal, completo. Tá? E a hora que ela estiver bem, aí ela passa para mim. Essa é a forma segura de se trabalhar com esse paciente pós-cirúrgico. E você tem uma ideia de tempo para isso ou é muito variado? Depende muito de cada paciente e de cada médico. Às vezes a gente esbarra num cirurgião um pouco mais conservador, que demora, não, você vai mexer o braço daqui 3 meses. Aí a gente tem que desmistificar um pouquinho isso com o paciente, trazendo movimentos pequenininhos para a gente não congelar esse membro. Ou cirurgiões que falam, não, na hora que cicatrizou, você volta aqui na consulta semana que vem, a gente já libera, já pode dar para o fisioterapeuta. E aí o fisioterapeuta segue, a gente recupera com muito mais rapidez, com muito mais velocidade, e aí já passa para mim, né? Isso falando do membro superior, tá? Do membro que foi operado. Mas eu entro logo no começo confeccionando os exercícios de membro inferior. Então, é um trabalho conjunto. O fisioterapeuta não vai olhar para as pernas, para a lombar, para a panturrilha. Aí eu entro, porque ele pode fazer exercício aeróbico, claro, nesse momento pós-cirúrgico, depois que o médico cirurgião liberar, mesmo com o braço ainda comprometido com relação aos seus movimentos, o treino de perna e as caminhadas são possíveis. Então, é comigo isso. É um trabalho em conjunto com o físio. Legal, legal. Alguns pacientes fazem também a retirada de linfonodos ou até mesmo o esvaziamento axilar, né? Isso influencia na capacidade de exercício e de que forma que isso acontece? Sim, influencia bastante. Esse é um trabalho que a gente também faz em conjunto com o fisioterapeuta, porque sabemos que corre risco de linfedema. Toda vez que tem ressecção desses linfonodos axilares, a gente compromete a circulação linfática, faz com que esse paciente retenha mais líquido no membro em que houve essa ressecção. Então, o braço tende a ficar mais inchado, e se a gente não cuidar desse inchaço, isso é crônico, pode piorar cada vez mais. Então, o fisioterapeuta ele entra com exercícios específicos de
equipamentos mesmo, exclusivos da fisioterapia, algumas massagens de drenagem linfática, e eu entro com exercício de força. Então, alguns movimentos com halter, com elástico, para promover a contração muscular e também ajudar na drenagem desse líquido para o lado contralateral ou para os linfonodos adjacentes, tá? Isso supondo que tenha acontecido uma ressecção linfonodal completa. Mas se sobraram alguns linfonodos, que nem sempre todos são retirados, a estrutura também fica comprometida, essa circulação fica comprometida, mas não por completo. Então, a gente continua com exercícios de força, com a massagem do fisioterapeuta, mas eu tenho um pouco mais de possibilidades de exercício para membro superior que são mais eficazes para a gente evitar com que o linfedema aconteça. Então, se a gente for pensar numa divisão, o ideal é não tirar os linfonodos. Beleza, a gente consegue fazer exercício sem restrição nenhuma, só esperando o aval do cirurgião e o movimento completo. Cenário 2, o paciente tirou poucos linfonodos. A gente consegue fazer os exercícios, mas já com um olhar atento para a possibilidade mais difícil, mais possível, de aparecer o linfedema no futuro. Cenário 3, ressecção completa de todos esses linfonodos, aí um acompanhamento, um monitoramento constante desse paciente para não deixar acontecer o linfedema, e o exercício de membro superior passa a ser obrigatório. Não tem como ela não fazer. Aí tem que fazer porque é só assim que evita mesmo, aí previne mesmo. Ótimo. E por fim, quer dizer, alguns pacientes, quando é feita a retirada do tumor, a colocação da prótese, é indicado também que seja feito no membro contralateral, né? Seja por motivos estéticos ou também por motivos de evitar uma recorrência no câncer na outra mama, principalmente em pacientes que têm um risco maior de recorrência do câncer, né? Uhum. Esses pacientes apresentam uma dificuldade que é muito importante, né, para a sua rotina diária, porque como ele tem os dois braços, vamos dizer, restritos, comprometidos, ele tem dificuldade para sair da cama, ele tem dificuldade para atividades muito básicas do dia a dia, né? Como que isso pode ser minimizado por meio da atividade física? Esse ponto é muito interessante, porque é onde o médico já vem com essa possibilidade, né? Então, o paciente, quando me procura, ele fala, Andressa, eu acho que eu vou ter que fazer a cirurgia nas duas mamas. Então, eu falo, olha, nós vamos começar amanhã exercícios preparatórios para essa cirurgia. Então, mais ou menos um mês antes, que demora um pouquinho até o paciente operar, né? A gente já começa com esses exercícios, principalmente de alongamento do membro superior, mas mais exercícios em que o paciente tem que fazer esse trabalho com o ombro, de colocar ele em extensão lá para trás. Porque uma das condições humanas é ir ao banheiro. E às vezes o paciente fica restrito nessa condição depois da cirurgia. Não consegue fazer sua própria higiene no banheiro. Então é a coisa que eu mais incentivo ela, são esses movimentos para trás, para a gente começar já a trabalhar essa articulação do ombro, a fim de dela não ter, depois da cirurgia, esse movimento mais comprometido, ou que ela retome mais rápido a fazê-lo, ou que ela realmente não tenha esse comprometimento, essa restrição, tá? Mas a gente sabe também que às vezes é muito difícil, porque tem dreno, ela normalmente fica deitada e é difícil de levantar, mas a gente tende a usar o exercício para ela, pelo menos, manter essas atividades que são mais constrangedoras de serem terceirizadas. Tá? Vamos ver se dá para entender assim. Isso é legal, né? Isso é legal, porque normalmente elas vêm com um relato super legal. Andressa, eu nunca pensei nisso, jura? Falei, pois é. Então vamos lá, antes da gente começar todo esse processo, eu preciso alongar isso, eu preciso fortalecer essa musculatura para te deixar o mais autônoma naquilo que é mais básico do ser humano, para que você não dependa de ninguém. Então, a aposta para paciente que vai fazer a cirurgia nas duas mamas são exercícios pré-cirurgia, mais ou menos, o ideal é um mês antes. A gente já começa com um programa diário, são 30 dias de movimento diários ali, ela não pode parar. Ótimo. E, assim, independente do tratamento oncológico, né? A maioria das pessoas tem essa ideia de que a resposta de um programa de atividade física vem no médio e longo prazo, né? Esse prazo de um mês e meio,
você consegue ter mudanças assim mensuráveis, perceptíveis nesses pacientes? Ainda mais um paciente que está em tratamento, ele pode demorar um mês e meio para operar, mas está fazendo quimioterapia, está fazendo outros tratamentos aí, né? Uhum. Sim, sim, tenho sim. Eu faço um monitoramento através de uma plataforma que vai acompanhando cada uma desses pilares, né, do ser humano. Então, ele traz para mim é, avaliação das condições físicas, das condições emocionais, das condições de sono, das condições sociais e de apetite, de alimentação. E quase todas elas, em 15 dias que o paciente começa a se exercitar, começa a pensar um pouquinho nesse ponto da saúde e meio a uma loucura de doença, de exame, de médico, de hospital, de remédio, né, que remete o paciente a esse quadro de doença mesmo. Quando a gente propõe alguma coisa que vai trazer um pouco mais ele para essa coisa da saúde, isso já muda, parece que dá uma virada de chave. Então, nesse monitoramento desses pilares, o paciente já traz melhoras em todos aqueles aspectos. E o que é bom, porque às vezes não melhora muito no físico, mas no emocional ele está melhor. Ah, Andressa, eu me sinto mais confiante, eu me sinto menos ansiosa. Se eu me sinto menos ansiosa, eu durmo melhor e como menos. E isso vai impactar no tratamento de alguma forma, mesmo que não seja isso que eu tenha trabalhado, né? Então, eu observo que já colocar essa vida de saúde, esse gosto de que você está passando por um tratamento de doença, mas que existe saúde nisso também, é importante e o paciente, imediatamente, ele já traz relatos de estou melhor, estou me sentindo bem. Então, acho que é super aplicável para qualquer momento, assim. O paciente se sente bem 10 dias, 5, 10, 30, e se a gente colocar o exercício sempre, ele vai se sentir bem sempre. Ótimo, que legal. Bom, falamos muito de cirurgia, né? Mas outros tratamentos utilizados concomitantemente, né, no tratamento do câncer de mama também influenciam muito na capacidade funcional, na capacidade de exercício desses pacientes, especialmente a quimioterapia. A quimioterapia muitas vezes já vem antes da cirurgia e também depois, né? Como pensar na atividade física nesse paciente que está num programa de quimioterapia, ou seja, que vai estar fazendo aí a cada 2 semanas ou a cada um prazo X aí, uma sessão de quimioterapia, e a gente sabe aí quanto difícil que é os momentos iniciais pós-quimioterapia. A atividade física você tem que pensar, você tem um prazo, você fala, olha, vamos dar um descanso após a quimioterapia para dar uma recuperada nos primeiros dias, ou não, vamos fazer isso de forma contínua, independente, ou muda o exercício que você faz antes e após a quimioterapia, como é que você conduz isso? Uhum. Eu trabalho com um método que é o cuidado centrado no paciente. Então, eu avalio muito o discurso que ele traz para mim. Tá? É claro que é tudo uma experimentação, porque ele nunca fez quimioterapia, então a gente vai ter que meio que trocar a roda do carro com ele andando. A proposta de fazer exercício existe. Agora, a gente estuda o seu protocolo quimioterápico de acordo com o que o médico solicitou e vamos ver a melhor forma de colocar o exercício dentro dessa sua rotina de forma segura, mas mais ainda que a gente não comprometa a eficácia desse tratamento e que melhore as suas condições corporais. Então, há uma análise muito completa de tudo isso. Bom, o paciente trouxe esse protocolo para mim. Aí a gente vai propor aquilo que a OMS preconiza. Vamos começar a fazer uma atividade aeróbica 5 vezes na semana e 2 dias de musculação, de exercícios em casa, né, de exercícios de força em casa. Aí a paciente, Andressa, vamos? A gente tenta, a gente coloca. E normalmente eu vou analisar o histórico anterior de atividade física do paciente, eu sei do que ele gosta, eu sei o que ele aguenta, já faz tempo que eu faço isso, eu consigo prescrever uma coisa bem tranquila para ela executar. Se ela conseguir, eu incremento. Coloco mais carga, mais volume na semana que vem, sempre respeitando o momento da quimioterapia, né? Porque tem tempos, né, doutora, assim, deu a quimioterapia hoje, eu não sei se ela vai ficar bem no primeiro, no segundo dia, no terceiro, no quarto e no quinto ela vai cair. Eu vou fazendo essa observação de até a outra sessão de quimioterapia, como ela fica nesses 14 dias e nesses 21 dias. Quando eu posso prescrever atividade física que vai estar um pouquinho mais
difícil, por exemplo, treino de musculação, será que eu consigo colocar aqui no primeiro dia ou eu opto por colocar no sétimo, que ela já deve ter recuperado um pouco mais? E eu vou fazendo essa transição, esse deslocamento daquilo que eu planejei no começo, de acordo com o que ela me trouxer. E uma das coisas boas do exercício é exatamente isso, a gente ter esse poder de não precisar ser engessado, como é, na maioria das vezes, um protocolo, né? Uma receita médica. O exercício a gente consegue melhorar ou diversificar dose e observar a resposta. Então, a gente propõe uma dose, vai analisar como esse paciente responde para a gente, de novo, administrar uma nova dose. E fazendo o controle e manejo dela de acordo com o que o paciente precisar, gostar, optar, querer, conseguir. Ótimo. Bom, outro efeito colateral muito comum na quimioterapia é a imunossupressão, né? Ou seja, o paciente fica mais vulnerável a ter infecções, né? E a recomendação que a gente tem da equipe médica é de evitar aglomerações, de evitar ambientes onde tem um risco maior de transmissão, evitar ambientes fechados com mais gente, né? Como isso impacta, então, na prescrição da atividade física? Quer dizer, ela pode fazer qualquer atividade, ela pode ir para a academia, ela tem que fazer mais em casa, pode ir para o parque, num lugar aberto é melhor do que dentro da academia. Como é que funciona isso? Eu sempre pergunto que tudo pode, né? A gente só pergunta de novo, convém? Será que é bom? Então, cenário ideal, colocar esse paciente para se exercitar dentro de casa. Um ambiente um pouquinho mais controlado, mais tranquilo, que tenha acesso poucas pessoas, porque normalmente é o marido, filho, algum familiar. Então, ela não fica tão exposta. Bom, eu tenho pacientes que querem, Andressa, eu quero ir para academia e eu não vou abrir mão disso. Então, a gente orienta sempre num horário em que não tenha muito movimento, a higienizar os equipamentos de academia, principalmente as manoplas, os halteres, e aí de máscara, porque também já inibe um pouquinho as chances desse paciente ficar muito exposto a vírus, bactérias, enfim, a gente não deixa. E o paciente que opta para ir para o parque, então também, mesma orientação, ou faz num momento que está bem tranquilo o parque, não precisa acelerar demais, normalmente eu peço para ir com alguém, isso é muito importante, porque às vezes o paciente tem passa mal, fica um pouquinho, tem algum desconforto assim, se não tem ninguém, ele cai lá no meio do parque e ninguém vê. Então, quando vai fazer atividade externa, eu sempre incentivo a ir com um familiar, a ir com um vizinho, a ir com algum acompanhante, para que ele não corra risco também de acontecer alguma coisa, algum mal súbito, ele ter alguém que acuda, né? Então, a gente faz essas orientações que, para pessoas saudáveis, parecem simples, assim, mas para o paciente oncológico, elas são necessárias para não colocar a saúde em risco, já que ele está com o organismo todo debilitado por conta do próprio tratamento. Ótimo. Andressa, acho que se a gente for resumir um pouco a discussão toda, é a individualização que precisa ter nesses pacientes, né? Primeiro, da importância da atividade, que acho que você conseguiu mostrar bem aí, quanto que o exercício não deve ser deixado de lado num paciente que tem uma rotina que está muito alterada, que tem uma série de compromissos, às vezes dificuldades até do ponto de vista financeiro, né? Porque a doença impacta muito em todos esses sentidos, mas que o exercício, ele pode ser feito com maior ou menor intensidade, pode se dar maior ou menor atenção e tempo para isso, mas que pequenas atividades já podem trazer um benefício muito grande para todos esses pacientes, né? E que o tipo de exercício, como fazer, quantidade, tempo, isso tudo vai ser muito individualizado de acordo com os objetivos individuais e com as condições individuais, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que há uma dúvida muito grande, acho que nem é uma dúvida, mas um pensamento inconsciente coletivo que todos os pacientes e todas as pessoas pensam, né? Não, atividade física não é para mim. Eu não consigo correr 42 quilômetros. Eu não consigo segurar alguma coisa com 10 quilos. Imagina que eu vou subir naquela corda, ficar pendurado lá em cima, eu não consigo subir. Gente, o exercício não é isso. O exercício é mais simples, ele não é tão complexo. Uma pequena caminhada de 5 minutos faz muita diferença. Um pequeno agachamento, né? 10 repetições de agachamento, sentar e levantar, ótimo. Você pegar o seu pezinho e fazer assim 10 vezes com
meio quilinho, com uma almofada, com um travesseiro, já faz super diferença. Então, eu acho que é tirar um pouco esse estigma de que o exercício não é para qualquer um, de que o exercício é difícil, de que o exercício é demorado, é é complexo, não é para mim, vai ser difícil, eu não vou conseguir. Então, se a gente conseguir desmistificar isso, fazer com que a pessoa, e no nosso caso aqui o paciente oncológico, entenda que um pouquinho já faz um super bem para o tratamento, nós saímos aí passos na frente. Ótimo. Se a gente for pegar até as recomendações, não para o paciente oncológico, a gente sempre fala que, olha, se consegue subir uma escada, em vez de subir uma escada rolante ou elevador, já é um benefício, né? Se consegue ir a pé na padaria em vez de carro, é um benefício. Então, pensar na atividade física não apenas como um momento destinado para aquilo, mas a atividade física colocada, um movimento físico colocado no dia a dia das pessoas, né? Acho que isso vale também para o paciente oncológico aí. Perfeito. Ótimo. Andressa, acho que era um pouco essa discussão que a gente queria ter, acho que trouxe bastante informação para estimular até a prática por pessoas que estão assistindo aqui, que estão passando por esse momento aí difícil da vida, né? Queria te agradecer aí pela sua disponibilidade e contar com você em outros momentos aí para a gente, outras discussões aí com a gente. Eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui, é uma honra falar disso, e quanto mais a gente conseguir divulgar, mais pacientes fazendo tratamento e atividade física a gente vai ter. Ótimo, obrigado e até a próxima. Eu agradeço.